O presidente interino, Michel Temer, anunciou hoje um pacote com 7 medidas econômicas para tentar retomar o crescimento do país. Algumas precisam da aprovação do Congresso, como a que determina um teto para o crescimento das despesas federais. Temer falou ainda sobre a legitimidade do governo e em fortalecer a classe média. O presidente interino, Michel Temer, apresentou as propostas primeiro para os líderes dos partidos que compõem a base de apoio do governo. O governo todo está trabalhando nessas matérias. Qual é o objetivo central? Retomar o crescimento econômico do país, em primeiro lugar, reduzir o desemprego, terceiro, alçar ainda aqueles que estão na pobreza absoluta à condição de classe média. Nós vamos olhar para frente, não é? Nós vamos olhar para frente e dizer, nós temos uma tarefa, uma missão. Entre as medidas anunciadas, o governo vai propor um teto para conter os gastos públicos com o envio de uma proposta de emenda à Constituição para limitar o aumento das despesas anuais pela inflação do ano anterior. Deveremos propor também que as despesas de saúde e da educação sejam vinculadas também a este teto, a este crescimento das despesas totais baseado na inflação e, portanto, com crescimento real zero. Outra medida será a antecipação de pagamento de 100 bilhões de reais como parte da dívida do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, com o Tesouro. O BNDES tem caixa suficiente para não só efetuar a devolução desse excesso de recursos, mas também cumprir todo o programa planejado, não só de concessão de empréstimos, mas também de participação nos programas de concessão. Foi anunciado ainda que o governo vai extinguir o Fundo Soberano e sacar os 2 bilhões de reais de saldo para cobrir o endividamento público. O fundo foi criado em 2008 como uma forma de poupança feita a partir de ganhos com a exploração do pré-sal. O presidente interino disse ainda que será priorizado o projeto já aprovado pelo Senado que desobriga a Petrobras de ter participação mínima de 30% nos consórcios para a exploração do pré-sal. Outro projeto que será defendido pelo governo Temer e que já tramita no Legislativo é sobre a gestão dos fundos de pensão e das estatais, com a adoção de critérios rígidos para a nomeação dos executivos. Outra medida é a proibição aos ministérios de aumentar os subsídios de programas governamentais, a não ser que haja uma compensação em outras receitas. Nesse anúncio, o governo não adotou medidas mais duras, como corte de gastos e aumento de impostos. Essas propostas, se vierem ser anunciadas posteriormente pelo governo, vão depender de um amplo debate, principalmente com o Congresso Nacional. O presidente interino falou também sobre as investigações da Operação Lava Jato e sobre a legitimidade do governo. Eu vi aqui, mas o Temer está muito frágil, coitadinho, não sabe governar. Conversa. Eu fui secretário da Segurança Pública 2 vezes em São Paulo e tratava com bandidos. Então eu sei o que fazer no governo e saberei como conduzir. Nós não vamos impedir a apuração com vistas à moralidade pública, à moralidade administrativa. Ao contrário, nós vamos sempre incentivá-la. As medidas econômicas dividiram opiniões no Congresso Nacional. Extremamente palatáveis, possíveis de serem defendidas, compatíveis com o momento que nós estamos vivendo. Não existe nada que não seja exatamente o quê? Estancar uma sangria. O que está fazendo até agora é conter os absurdos que estavam feitos dentro de uma linha populista, demagógica e que levou o Brasil a esse caos. São coisas assim que, enfim, agradam o mercado, mas vão desestruturar o país, vão desestruturar as coisas para a população. Eu lamento muito que a gente esteja assistindo isso a essa altura da história brasileira. É dar ao povo brasileiro, ao pessoal mais pobre, à população mais pobre, o peso para pagar a dívida, para pagar o ajuste que eles querem fazer, enquanto o mercado vai sair ileso e vai sair feliz. As medidas também repercutiram entre entidades de trabalhadores e de empresários. A Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, entende que as medidas são duras, mas necessárias, uma vez que são direcionadas para o crescimento econômico em prol de um país mais igualitário e justo.
A Confederação Nacional da Indústria, CNI, disse que as medidas mostram um novo rumo, com foco no equilíbrio de longo prazo das contas públicas. A CNI também elogiou a não inclusão de aumento de impostos no pacote do governo. Para a Federação do Comércio do Estado de São Paulo, a retomada consistente da confiança é fundamental para o crescimento do consumo e dos investimentos. A Central Única dos Trabalhadores, CUT, afirmou que as medidas representam um retrocesso de 3 décadas, voltando à política de direitos sociais da ditadura militar. E, mais uma vez, os trabalhadores é que vão pagar a conta de um dos ajustes fiscais mais perversos dos últimos anos. A força sindical afirmou que as medidas reafirmam o compromisso com o diálogo e são extremamente positivas na medida em que visam o crescimento, a queda do desemprego e da taxa de juros.